mas a Folha Democrata, ela é uma iniciativa muito importante, muito boa, porque ela visa justamente viabilizar que a esquerda e que o campo progressista, que o campo a favor de a luta contra o aquecimento global, um campo favorável a uma reforma tributária progressiva, um campo favorável a essas grandes causas, tem um espaço de discussão, de cobrança, de reflexão, de discussão de notícias. Isso é muito importante. É muito importante para o futuro do campo progressista, espaços como esse. E por isso, para manter esse tipo de espaço, eu peço a vocês que vocês façam contribuições para ajudar a gente, né? Pode ser Pix, pode ser Superchat, pode ser Super Sticker ou coisas desse tipo. E também trazendo as suas dúvidas, seus questionamentos, aquilo que vocês gostariam de saber, né? Eu estava dando uma olhada aqui, né? Mas assim, a conexão entre o aquecimento global e as mudanças climáticas e o impacto que isso vai ter e está tendo sobre o mundo já é uma coisa absolutamente problemática, né? Olha só o que diz um dos cientistas consultados. A mudança climática global desempenha papel importante em alguns eventos e relativamente pequeno em outros. À medida que o clima da Terra esquenta, nossa atmosfera pode reter mais umidade, cerca de 7% a mais a cada 1 grau de aquecimento. Essa umidade adicional contribui para precipitações mais pesadas, incluindo queda de neve, explica em um comunicado Peter Girard, porta-voz oficial da organização norte-americana sem fins lucrativos Climate Central. Como resultado, lugares como a região dos Grandes Lagos, que permanecem frios o suficiente para nevar, podem esperar que nosso clima mais quente traga tempestades de neve mais severas. Perceberam como o aquecimento global pode levar a mudanças como essa, ainda mais intensas, ainda mais duras? Então, gente, é muito importante. Um dos aspectos que a gente tem que comemorar muito a vitória de Lula é que nós temos agora um governo que vai levar em conta as mudanças climáticas, que não vai indicar um ministro como Ernesto de Araújo, como foi indicado o ministro Ernesto de Araújo pelo Bolsonaro, que disse que mudança climática era trama marxista, um palhaço daquele, um palhaço. Não, aliás, palhaço não, coitados, os palhaços não merecem ser comparados a Ernesto de Araújo. Né? Não, quero evitar xingar ele, mas o Ernesto de Araújo, com essa declaração, mostra uma desconsideração com o futuro da humanidade. Uma pessoa desprezível. Né? Acho que essa é uma definição mais precisa para uma figura tão vil quanto Ernesto de Araújo e quanto outros olavistas, negacionistas que o Bolsonaro indicou para vários cargos, né? Para vários cargos de alta relevância na estrutura do Estado brasileiro. Né? Mas, embora a vitória de Lula seja gigante e, embora essa vitória seja, obviamente, as indicações do Lula para os ministérios são muito... Não tem comparação, não tem base de comparação com as indicações do Bolsonaro. Isso não significa que nós temos que fazer um papel de chapa branca ou um papel de sempre elogiar e de sempre, digamos assim, defender o que o governo vai fazer. Eu quero fazer essa reflexão com vocês aqui nesses últimos 10, 15 minutos de live que a gente tem. Gente, é muito importante que a esquerda tenha e assuma uma posição permanentemente crítica para com o governo. Crítica não significa crítica negativa. Às vezes a crítica, a análise crítica, pode ser positiva. Vou dar um exemplo. Uma análise crítica do currículo da Nízia Trindade Lima, indicada pelo Ministério da Saúde, revela que ela é uma das pessoas que mais contribuiu na divulgação de ciência da área de saúde na história moderna dos últimos 30 anos do Brasil. Ela é uma pessoa altamente qualificada e premiada na defesa do conhecimento científico. Portanto, o nome dela para o Ministério da Saúde está sendo comemorado pelas instituições de saúde, como o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, o SEBS,
como a Associação Brasileira de Pesquisa em Saúde Coletiva, a Abrasco, e faz todo sentido que seja comemorado. É um nome para se comemorar. Então, eu fiz uma análise crítica do nome e a minha conclusão é positiva. Mas o governo Lula, quando o governo Lula começar a trazer propostas, se uma proposta não for tão boa quanto a gente gostaria, a gente tem que ter a autonomia e independência de dizer que, olha, poderia ser melhor. Sabe uma coisa que eu tenho um certo receio, que a proposta não seja tão boa quanto a gente gostaria? A proposta de reforma tributária. Por quê? Porque o Haddad colocou como cara da reforma tributária o Bernardo Api. E o Bernardo Api é uma figura que não enfatiza muito justiça tributária, não enfatiza muito progressividade. Diz que a proposta dele tem progressividade, mas é uma progressividade bem tímida. Não é uma reforma tributária como pessoas de esquerda como eu querem. Porque qual é a reforma tributária que eu quero? Eu quero uma reforma tributária que reduza impostos sobre consumo, sobre produção, no caso do consumo, para estimular o consumo, no caso da produção, para estimular a produção, e para o país ser um país que produz mais riqueza, e o consumo maior cria mais demanda para a indústria, e isso também produz mais riqueza. Eu quero que diminua o imposto aí, mas eu quero que aumente impostos aonde? Aumentar impostos no lucro líquido dos bancos. Bancos, para mim, lucram demais e pagam imposto de menos. Aumentar com progressividade na renda, especialmente em rendas superiores a 30 mil reais por mês. Quem ganha tanto assim tem que pagar um pouco mais mesmo. E o imposto de renda tem que acompanhar uma faixa que é típica dos países industrializados. O Brasil é um dos poucos países industrializados que tem uma tributação de renda tão frouxa, digamos assim. Só para vocês compararem, os Estados Unidos têm uma tributação de renda que chega a 39%, 38% mais ou menos. O Brasil vai até 27%. A nossa tributação de imposto de renda é muito frouxa. Nós temos que ter impostos mais progressivos sobre patrimônio, sobre dividendos empresariais, e eu defendo uma tributação sobre transferências financeiras progressiva, quase que isenção para transferências até 5 mil reais, com progressividade bem light, ou seja, um tributo assim bem light até ali, e a partir de 5 mil reais aumentando progressivamente com taxas pequenas. Por quê? Porque cria um rastro de identificável que facilita investigações policiais. Porque a investigação policial, como a gente sempre diz, ela deve seguir o dinheiro. E é muito mais fácil seguir o dinheiro se tiver uma tributação, mesmo que pequena, nisso. E mesmo a tributação pequena sobre transferência, se ela for progressiva o suficiente, ela é capaz de arrecadar algo em torno de 60, 70 bilhões de reais. Pode até arrecadar mais do que isso, dependendo da forma como ela for arquitetada. E ela vai ter um impacto na economia negativo muito baixo. O que significa que é dinheiro que pode ser utilizado para benefícios sociais, para investimento em tecnologia, para investimento em ciência, em educação. Essa é a reforma tributária que eu quero. Será que é essa a reforma tributária que vai aparecer? E essa é a reforma tributária que é defendida pelas pessoas de esquerda. Essa é a reforma tributária defendida pelo Eduardo Fagnani, economista, especialista em economia e tributação, escreveu um livro sobre reforma tributária. Eu tive a honra de entrevistar ele no meu canal, no YouTube, né, A Nova Máquina do Tempo. Seria ótimo que uma pessoa como Eduardo Fagnani fosse para a equipe e tivesse como consultor para implementar uma reforma dessa. Se a reforma tributária que foi encaminhada for uma reforma mais tímida, eu vou adiantar para vocês, eu vou dizer, olha, é melhor do que nada, é bom simplificar, é bom introduzir um pouquinho de progressividade, mas eu não vou defender essa reforma tributária como a melhor. Eu vou dizer, olha, é melhor do que nada, mas poderia ser muito melhor. Eu queria uma outra, vou criticar, vou dizer que seria melhor que ela fosse mais progressiva, que você tem que vir com uma proposta mais progressiva e na negociação você fazer algumas concessões. Isso, do ponto de vista estratégico, é importante. Você não entra na negociação querendo pouco. Pegar o exemplo da Simone Tebet.
Vamos supor que a Simone Tebet chegasse para o Lula e tivesse dito no início da negociação: Lula, onde você quiser me botar, tá bom. Entendeu? Eu fico feliz de fazer parte desse processo. Será que ela teria conseguido o Ministério do Planejamento? Provavelmente não. O que a Simone Tebet fez? Ela mirou no principal programa. Ela disse: eu quero desenvolvimento social, eu quero Bolsa Família. Aí o Lula e o PT olhou assim: não, aí não dá. Mas aí o PT ofereceu o Ministério do Meio Ambiente. Um baita de um ministério. Mas aí ela ficou com medo de pegar isso e não ter qualificação. Aí ela se saiu. Mas quando ela foi para o planejamento, ela queria os bancos e o PPI. Aí o PT diz: olha, os bancos, não. Mas a gente dá o PPI, parte compartilhado. E aí ela conseguiu o Ministério do Planejamento com o compartilhamento do PPI. E o Programa de Parceria de Investimentos, ela conseguiu negociando com o PT. Então, de forma semelhante na reforma tributária, o que eu vou defender que o PT faça é o seguinte: o PT tem que chegar e dizer: eu quero a reforma tributária progressiva, com justiça tributária, eu quero força, né, eu quero isso. Aí o Congresso vai dizer: olha, aqui você está querendo demais. O tributo que você está propondo para lucro líquido dos bancos está muito alto. E a gente é financiado por banqueiro. Aí, isso o Congresso vai dizer. Congressistas que são financiados por banqueiros vão dizer isso para o PT. Aí o PT diz: qual é a concessão que você propõe? Aí eles vão propor algumas concessões. Aí o PT vai dizer: olha, você está propondo uma concessão. Aí o PT pode, inclusive, na negociação, entrar: olha, se você aprovar com esse nível de progressividade, a gente pode ampliar o orçamento para o Congresso em algumas coisas. Você também vai ter algumas coisas para vocês que vocês vão poder, participando de obras de saneamento, levar para os seus municípios. O que você acha? Você leva a obra de saneamento, que aumenta aumenta o seu poder, a sua fama, você sai de deputado bonzinho que ajudou a melhorar o saneamento no seu estado, na sua cidade, com obra de saneamento. A gente bota um orçamento que você vai levar para lá, isso através de emendas, não emenda do relator, não orçamento secreto, mas emendas individuais. Um outro tipo de emenda. E aí você consegue essa graninha, mas você aprova isso e a gente tem mais dinheiro para saúde, para educação, para tecnologia. Isso é política. Política é negociação. Mas se o PT vier com proposta já meio frouxa, aí eu vou criticar. E é importante que vocês tenham e desenvolvam isso para não achar que uma crítica ao PT ou a alguma política é que a gente está querendo que o governo dê errado. Não. Eu quero que o governo dê certo. Eu quero que o governo se destaque. Mas isso significa, em alguns momentos, criticar para que ele seja melhor. É que nem um filho, né? Ou um aluno, eu como professor. Quando eu critico o aluno: pô, aqui você não está se dedicando muito. Aqui você não está estudando tanto. Aqui você pode melhorar. Eu estou criticando o aluno. Mas eu estou querendo que ele aprenda, eu estou querendo que ele se torne mais consciente da importância da ciência, eu estou querendo que ele cresça, eu estou querendo isso dele. Então a crítica é a alma de um caminho para o aprimoramento, para a melhoria.